E esse vídeo, irmãos, eu gravo com muita tristeza, com muito pesar, sobre uma situação que abalou, né, o estado do Goiás, abalou o Brasil, que comoveu, né, trouxe uma comoção muito grande, né. Vocês devem ter tomado conhecimento que o genro do prefeito da cidade de Itubiara, no estado do Goiás, né, infelizmente cometeu, um ato que eu diria, um ato covarde, né, tirando a vida dos seus próprios filhos e posteriormente a sua própria vida. E o motivo, irmãos, eu quero, estar reagindo aqui. Eu vi esse vídeo, essa reportagem, e me chamou muita atenção, né, assim, tudo o que aconteceu, digamos, o que ele usou, né, como desculpa para cometer, né, esse ato tão bárbaro, né, e nada justifica, né. Mas, assim, a Bíblia diz em e dois Salmos 42, versículo de número 7, que um abismo puxa outro abismo. Então, eu quero comentar com você, mas antes vamos assistir um pouco do vídeo aí e nós vamos reagindo, né, comentando, porque, gente, é muito triste mesmo. Vamos lá, vamos ver o vídeo. De eu começar o programa de hoje, a edição de hoje, sem desejar, sem pedir a Deus que sustente as famílias de Itumbiara que perderam os seus entes queridos. Em questão, 2 crianças, 8 e 11 anos. Inclusive, o filho mais velho faria 12 aninhos agora, no próximo mês de março. Meu Deus. E a cidade está parada, a cidade está fechada, tudo fechado praticamente. Nós estamos falando ali do genro do prefeito Johnny, da cidade de Itumbiara, inclusive muito querido pelo próprio prefeito. Ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Ontem esse pai chegou a postar foto com o filho, teve aula de judô, tudo parecia transcorrer tudo bem, mas não foi tudo bem. 2 horas da manhã, esses meninos que estariam dormindo foram alvejados na cabeça. Um deles, o mais Tá. velho, morreu na hora e o pequenininho chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Esse pai, o Thales, tirou a própria vida. Eu vou direto com o Lucílio Macedo para a gente falar sobre isso. Lucílio, eu vi que você estava ao vivo com São Paulo, para todo o Brasil. E não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente se indignar, e não tem como a gente não se colocar no lugar de 2 famílias que estão sofrendo muito, porque a família do Thales também está sofrendo, e a família, ali, né, da parte materna, também está sofrendo muito. Esses meninos eram os únicos netos, era o amor da vida desses avós. O que acontece com as pessoas, Lucílio? Por que isso, meu irmão? Vamos, minha irmã, em respeito, vamos conversar um pouquinho A aqui, gente vai. gente. Gente, que coisa triste, né? E a justificativa, né, que o Thales deu para essa, eu não sei nem como classificar isso, né? É sobre uma suposta traição, né, da esposa. Mas o que que tem a ver os filhos com isso, né? Vocês lembram que eu falei, um abismo puxa outro abismo, né? Eu sei que o único culpado, o verdadeiro culpado de tudo isso é ele, não é porque hoje ele, né, não está mais entre nós que nós vamos, né, como diria o povo, passar pano, né. Ele foi covarde, né, com ele mesmo, né. Mas gente, sabe o que que isso nos mostra? Que quando a pessoa, ela vira as costas para Deus, quando ela comete uma atitude, um ato como esse, desesperador como esse, é porque ela já não acredita mais em nada, inclusive em Deus, né. Eh, sabe, eu olhando, ouvindo essa reportagem, eu me lembro
de quantas pessoas que eu já conheci e que viveram como esse rapaz vivia, como esse casal vivia, de aparência, né? Nas redes sociais, tudo muito bonito, para a sociedade tudo muito perfeito, mas no fundo eles estavam vivendo uma situação difícil e que o diálogo, né, poderia resolver. Não justifica o que ele fez, não tem como justificar. As crianças não tinham culpa de absolutamente nada, né. Se a esposa dele traiu ele, as crianças não têm culpa de nada. Agora sabe o que que eu vejo nisso? A maldade no coração do ser humano, né. Eu vejo ele ali com a atitude de querer deixar a mulher conviver com esta culpa para o resto da vida. Vamos continuar assistindo o vídeo e depois a gente, né, comenta mais um pouquinho. Vamos lá. Talvez dizer e encerrar comentando sobre esse ato como uma covardia. A gente sabe que do outro lado também tem uma família. Agora, o que é também terrível nesse caso, né, minha irmã, que tudo foi de maneira planejada e através de um espetáculo do horror, porque ele postou tudo na rede social. Ele não postou o crime na rede social, mas ele fez a postagem de despedida com as duas crianças, uma foto emblemática e uma espécie de carta postada no Instagram. Essa postagem já foi retirada, falando de detalhes do que ele faria. Meu Deus. Que era assassinar as duas crianças, em seguida tirar a própria vida. A polícia se investiga esse caso, mas ele colocou que tudo foi motivado por uma suposta traição da esposa dele, que não estava na casa quando esse crime aconteceu. Ele que morava, o Thales Machado, que era secretário de governo da cidade de Tumbiara. Tudo aconteceu na casa onde eles moravam, em um condomínio, e a família só soube de toda essa tragédia pela rede social. E imediatamente foi até lá e viu a atrocidade estampada no quarto. O Thales caído na cama, sobre a cama, com uma arma no peito. A gente tem detalhes em primeira mão da arma que foi utilizada nesse crime, uma pistola 380, e as duas crianças também na cama, baleadas na cabeça. Fizeram o que podiam para tentar socorrer os dois pequenos, o Miguel Araújo Machado, de 12 anos, o Benício Araújo, de 8, encaminhados para o hospital. Rapidamente identificaram a morte do pequeno Miguel, tentaram todo tipo de socorro para o Benício, mas ele também, infelizmente, não resistiu. E é interessante a gente observar como a violência ela é perversa e ela vai fazendo outras vítimas, né? É verdade. Você dizia aí, minha amiga Silvia, que o Johnny Araújo, prefeito da cidade de Itumbiara, tinha um apreço muito grande pelo genro dele. Que Sim, o decepção, né? Thales era genro do prefeito da cidade e tinham realmente essa proximidade, essa amizade, tanto que o Thales era secretário de governo, o cargo mais importante da prefeitura. E a informação que nós tivemos é que quando a familiares chegaram e depois chamaram a polícia, é que tinha um forte odor de gasolina, né? Isso vai ser investigado, qual que seria a intenção, possível intenção do Thales, se era ocultar provas ou incendiar tudo simplesmente para ter um fim ainda mais espetacular e macabro. Meu Deus. Isso vai ser também investigado. Eu estou indo nesse momento lá para o complexo de delegacias, mais para o lado de fora, próximo ali ao Instituto Médico Legal. Não, as crianças não vão ser trazidas para cá, porque a cidade de Tumbiara tem o IML próprio, mas vamos conversar com representantes da Polícia Técnico-Científica para falar sobre esse primeiro trabalho que está sendo feito lá na cidade de Itumbiara, no local do crime, em relação à perícia. Deixa eu me comentar algo aqui para você com relação, né, essa situação. Quantas famílias, né, foram afetadas com essa, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, com essa desgraça de divórcio, de separação, de traição. Quantas sequelas, né, quantas sequelas vividas por filhos, por familiares. Por que que o inimigo ele luta tanto para destruir famílias? Porque ele sabe que família é projeto de Deus. Família é projeto do Senhor, né? A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir.
E a Bíblia nos alerta: não deis lugar ao diabo. Quando esse homem deu lugar, o diabo agiu, né, enganou ele, né. A Bíblia diz que vocês lembram quando Judas estava ali na ceia com o Senhor, e a Bíblia diz que quando ele pegou o pão, a Bíblia diz que Satanás entrou nele, e foi exatamente o que aconteceu, ele entrou nesse rapaz, e enganou esse rapaz, enganou esse rapaz. Não tem justificativa, gente. Nada justifica alguém tirar a vida de outra pessoa, nada, e especialmente de crianças. Sabe o que que me chamou a atenção nesse caso? Que a delegada que está cuidando dessas investigações, ela teve 2 filhos que foram, que foram tirados dela, né, que foram, eu não posso aqui usar certas palavras, né, você já imagina o que foi. Pelo companheiro do esposo dela, ou seja, ela foi vítima também de uma traição, aonde o companheiro do ex-marido dela, né, tirou a vida dos seus filhos. Eu achei muito interessante ouvir uma reportagem, um depoimento dela sobre isso, né, e olha só que coisa, gente, olha só que coisa triste. Eu fico imaginando o avô, né, o prefeito, como ele, né, sofreu um infarto quando ele recebeu essa notícia. Uma pessoa que ele gostava, uma pessoa que ele acreditava, ele respeitava, inclusive era da sua confiança, tanto é que tinha um cargo de confiança dentro da prefeitura. Gente, cuidado. Esse é o grande perigo das pessoas viverem de aparência. Nas redes sociais é tudo muito bonito, né. Hoje a gente vê muita gente, né, triste porque olha para as redes sociais, e aí ela vê a vida dos outros e ela acha que tudo é perfeito, mas nem tudo que as pessoas postam nas redes sociais é a verdade. Nem tudo representa a verdade, né, nem tudo representa a verdade. Hoje as pessoas têm a mania de tudo que vai fazer, tudo que elas vão fazer, elas colocam nas redes sociais. Se vão passear, coloca nas redes sociais. Vão almoçar e colocam lá o que estão almoçando, o que é o cardápio, né. E muitas vezes as pessoas olham e às vezes sentem aquela ponta de inveja: "Poxa, por que que minha vida não é assim? Por que que a vida do fulano é tão boa?" Tem um ditado que diz que o pasto do vizinho sempre é mais verde, né. Mas nem tudo, gente, condiz com a verdade. Esse rapaz, ele tinha tudo, essa família tinha tudo, absolutamente tudo, para ser feliz, e não eram. Tinham dinheiro, tinham posição social, tinham respeito da sociedade, né, eram pessoas que com certeza frequentavam os lugares mais importantes da cidade onde viviam, mas olha a tragédia que esta família foi vítima, de um homem egoísta. Isso mostra um lado egoísta desse homem. Eu não acredito que isso seja amor, né. Que amor é esse? Que amor é esse? Quem ama não faz o que ele fez. Quem ama não faz o que ele fez, né. Eu achei interessante, assim, que ele, né, em momento antes ali, na aula de judô com as crianças e tudo, e à noite cometer essa barbaridade. Eu fiquei, assim, comovido, fiquei perplexo quando eu ouvi essa notícia, né, dessa tragédia absurda que aconteceu. Vamos continuar assistindo o vídeo? O que que a perícia já pode nos falar nesse exato momento do que teria acontecido, e o que nos assusta ainda mais são as postagens da rede social. Você dizia aí que o pai, né, que o Thales postou, uma postagem que tem 15 horas apenas, hein. A distância aí o tempo aí em relação ao crime, apenas 15 horas postando, numa aula de jiu-jitsu das crianças, dizendo que amava muito os meninos, enfim, e depois acontece tudo isso que traz muito mais revolta para todos nós. Nós estamos aqui no âmbito de julgar ninguém, mas foi no mínimo, em respeito à família do Thales, no mínimo, uma covardia macabra
o que ele fez, nada justifica um crime como esse. E imagino como está a mãe nesse momento, ao saber, vou ter que voltar para casa e saber que os 2 filhos foram brutalmente assassinados. Minha irmã, hoje eu estou à disposição, tá? A gente está fazendo deslocamento agora para o Instituto Médico Legal aqui, na verdade para falar com o pessoal da perícia, e assim que você quiser a gente para e a gente dá mais informações, assim que eu tiver novas informações também sobre velório, as últimas homenagens, se surgir um fato novo, eu falo para você também, tá, minha irmã? Obrigada, coração. Obrigada de verdade. Obrigada. Eu volto com você já já, gente. Não tem como a gente, quando noticia algo assim tão terrível, eh, a gente não imaginar, né, a cena, tipo os últimos momentos dessas crianças. Desculpa, mas meu coração só quer falar das crianças, tá, nesse momento. Porque eu me ponho no lugar de mãe, eh, lembro tanto que a minha mãe amava meu filho, né, porque a avó, avô, eles são pais do bebê, as mães do bebê. Você vai dizer exatamente o que eu E a entendo. gente tentar imaginar que esses meninos dormindo no quarto foram surpreendidos por esse pai. E o primeiro filho, que levou o tiro, que é o mais velho, acredito que esse não tenha percebido nada, mas infelizmente o mais pequenininho, de 8 anos, pode ter ouvido alguma coisa, não sei ainda se essa arma, vou até perguntar para o Lucílio, tinha um silenciador, que é tipo abafador de som, quando atiram, mas acredito que não tinha abafador, até porque mostrou somente a pistola e não aquele cano que faz ali Aterrorizante, né. o abafamento do som, e infelizmente esse menininho mais novo deve ter percebido alguma coisa. Eu tive acesso às fotos do local e é um cenário de horror, é um cenário de horror, tá. Então, infelizmente, eu olho isso aqui, me dá essas imagens das meninas. Eu olho isso aqui, Só. no dia de ontem, eu não consigo entender Pode. que demônio foi esse que teve no corpo desse pai para ter essa capacidade. Demônio mesmo, ela tem Porque no texto que ele escreve na rede social, ele deixa claro que houve uma traição. Isso é indiferente. Separa, separa, mas não levar esses filhos. Ah, quer dizer então que amava tantos filhos assim que tinha que levá-los para o caixão? Mas não tinha amor pela mãe, que seria avó? Pelo pai, que seria avô? Que egoísmo é esse dentro de um ser humano que, além de destruir a própria vida, tirar a própria vida, tira de uns meninos tão lindos como esse, tão puros como esse? Pode colocar esse áudio, por favor, deixa eu dar isso. olha isso. Ô, Dani, um desenho. Aí, Leni, vai ligar. Vai, Gabriel. Você não consegue perceber, independente se essa pessoa está com sofrimento dentro de si, você não consegue perceber o que ele poderia fazer em questão de horas. Esse vídeo foi postado no Judô, horas antes desses meninos morrerem, sabe? É um crime premeditado, não é um crime premeditado, e faz diferença agora. Faz diferença para a investigação, Vamos mas não faz diferença para a família, comentar mas mais um pouco sobre isso. que não faz diferença para essa mãe. E aqui eu vou encerrar o vídeo dizendo o seguinte: isso tudo foi premeditado, não há como a gente negar isso. Foi premeditado. Imagine esse camarada passando o dia com os filhos, imagine ali, você viu a postagem que ele fez, acompanhando as crianças ali na aula, e pela madrugada ele cometer esse absurdo, né. Agora imagine essa mãe, que vai conviver para o resto da vida com essa dor, com essa tristeza. Mas aqui eu quero, sabe, abrir um parêntese aqui e dizer o seguinte: não estou aqui e eu acho que, o maior culpado é ele. Nós não podemos dizer: "Ah, ela é culpada", não, o maior culpado é ele. Quem cometeu o absurdo foi ele. Ele teve a oportunidade, ele fez essa escolha maldita, né. Agora, ela poderia ter evitado isso. Evitado o quê? Que tudo isso acontecesse? Como? Ela poderia ter separado, né.
Gente, é terrível isso, né. A traição ela dói, a traição ela traz muitas marcas, mas tudo isso poderia ser evitado se os 2, né, e agora aqui eu incluo os 2 sentassem, conversassem e fossem honestos o suficiente e dissessem: "Olha, não dá mais", né. Ela dissesse: "Eu tenho outra pessoa, não dá mais certo, viva a sua vida". É um abismo puxa o outro, um pecado vai trazendo o outro, a Bíblia diz isso, um abismo puxa o outro. Veio a traição, aí veio, né, aonde o diabo recebeu a legalidade, a Bíblia diz: "Não deis lugar ao diabo". Eu conheci um rapaz na no estado do Amapá, que um dia ele não achou o que fazer, eu achei uma loucura o que ele fez. Ele desafiou o diabo, ele falou para o diabo entrar na casa dele para ver quem era mais forte, se era ele ou se era o diabo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo, tudo. A Bíblia é bem clara: "Não deis lugar ao diabo". E foi o que esse casal fez, deu lugar ao diabo. O diabo entrou e fez com que esse homem causasse essa tragédia tão terrível, né. Isso só prova que a Bíblia é o livro da verdade. Um abismo puxa o outro, a traição, e depois da traição, olha o que aconteceu, 2 homicídios, e esse homem foi covarde. Não existe outra palavra para definir o que ele fez, não tem. Ele ele foi cruel, ele foi cruel, né, ele foi egoísta. Isso não é amor, isso é doença, não é amor. Eu não chamo isso de amor, né. Ele não se preocupou com a dor dos pais, ele não se preocupou com a dor dos sogros, ele não se preocupou, o que ele queria era causar dor, talvez se vingar, né, pela dor que a esposa causou a ele. Nada, não justifica, gente, não justifica, não justifica o que ele fez. Pelo outro lado, é importante a gente refletir que ambos erraram, ambos erraram. Agora com relação ao que ele fez, eu não posso culpar a moça, não posso culpar a mulher. Agora eu só posso dizer o seguinte, que são consequências do pecado. Um abismo puxa o outro, né, então tenha cuidado. O apóstolo Pedro disse: "Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar". Infelizmente, esse não foi o último, não foi o primeiro, e infelizmente não será o último. Por quê? Porque estamos vivendo em um mundo cheio de maldade, um mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Eu passei por uma separação, eu passei por um processo doloroso como esse, e eu fiz de Deus o meu melhor amigo, eu fiz de Deus o meu melhor companheiro. Quantas noites eu chorei, quantos sofrimentos eu suportei, aonde existiam momentos que eu achava que não ia suportar, meu coração parece que ia rasgar o peito de tanta dor, mas eu busquei o Senhor, eu pedi a ajuda do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu peguei um carro de aplicativo na cidade de São José do Rio Preto, e quando eu entrei no carro, o rapaz começou a chorar, parece até que ele me conhecia, parece até que ele sabia da minha história, ele começou a chorar, e ele começou a abrir a vida dele para mim. E ele disse que a esposa dele estava com 2, 3 dias que tinha abandonado ele, tinha deixado ele com muitas dívidas e ele estava pensando em tirar a própria vida. Foi quando eu virei para ele, contei a minha história e disse para ele: "Não faça isso, não faça isso. Deus, ele tem uma nova oportunidade para você. Deus tem uma nova chance para você". Então,
Isso não justifica, irmãos, esse ato bárbaro, absurdo que esse homem cometeu. Esse ato cruel, covarde, né. 2 crianças que tinham tudo, tinham muita vida, um chão, né, meu Deus do céu, eu fico até sem palavras, gente, eu fico emocionado, eu fico até, sabe, a gente fica até sem palavras. 2 crianças que tinham, sonhos, 2 crianças inteligentes, saudáveis, ainda bem que eram crianças. Eu tenho certeza que estão com Deus. Agora ele, eu já não posso dizer isso. De acordo com a palavra de Deus, ah, é um tema muito delicado, né, mas ele premeditou, ele planejou, ele fez consciente, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não se arrependeu, ele infelizmente causou essa dor, e que Deus possa confortar o coração dessa mãe, e que ela possa refletir também acerca de tudo isso, né, que ela seja honesta com ela mesma, se ela vier a ter um novo relacionamento, que ela possa, né, compreender que nada construído à base de mentira, nada construído à base de mentiras tem uma um desfecho feliz. A Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Reflita sobre isso. Se arrependa dos seus pecados. Se você está vivendo numa condição como esse casal, de uma condição de adultério, de traição, se arrependa. Se arrependa e volte o quanto antes para Jesus. Eu não sei porque que eu estou dizendo isso, talvez alguém que vai assistir esse vídeo precise ouvir isso. Deus tenha misericórdia dessa família, que Deus tenha misericórdia, né, dessa mãe, e que vai conviver para o resto da vida com essa dor, né. Talvez vai se sentir culpada, mas que Deus possa dar a ela uma nova oportunidade, que Deus possa dar a ela uma nova chance, e que ela possa construir, reconstruir sua vida nas bases da verdade, que é Cristo. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Meu Deus, eu quero te apresentar a Sara, a mãe dessas crianças. Quero te apresentar, Senhor, o prefeito Johnny, ele de Itubiara, Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, conforta os corações dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas possam vigiar e não dar lugar ao diabo para que a destruição não venha sobre suas famílias, sobre suas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada família, abençoe cada lar, cada pessoa que vai assistir este vídeo, que a tua bênção chegue até elas, que a tua graça possa alcançá-las, que a tua misericórdia possa ser derramada sobre elas. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, dá a Sara uma nova oportunidade para reconstruir sua vida, e que ela possa, Senhor, a partir de então, lembrar de que a verdade evita dor, evita sofrimento. A verdade, Senhor, ela conforta os nossos corações. A verdade nos ajuda a vencer as lutas, as aflições que essa vida nos impõe. Senhor, abençoe, eu te peço, essas famílias, conforta essas famílias e livra-nos de uma maldade tamanha como essa. Guarda-nos. Senhor, nos protege, Senhor. Nos dá a tua graça e a tua misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus. Queridos, é o vídeo mais triste que eu já gravei nesse canal. Confesso que é muito difícil falar sobre isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.